Meu Já. nariz, desde Mas criança. a gente não fez a abertura, gata. A gente faz. Júlio, por favor, depois coloca a abertura no lugar certo. Porque vocês É já porque eu falaram acho coisas que assim. interessantes, gente. Não, mas é isso que eu ia falar, porque aí a gente tem que. Porque se a gente quer gravar mais pocket, a gente tem que seguir o flow, não dá. Ou a gente é congruente ou não é congruente. Então vamos falar por que a gente traz o assunto para a gente comentar das moças, né? Senão. 3. Quem que vai abrir a chamada? Alguém quer? Você, vai. Eu? Você, sempre é você. Você tá com texto? Está começando mais um podcast Rafas on Fire, onde hoje a gente vai falar de filtros do Instagram. Quem usa filtros do Instagram? Eu. Inclusive, tenho o meu próprio filtro, tá? Eu não tô sabendo, gente, disso. Eu uso já o filtro da Emily, faz que acontece. Não, esse eu tenho. É porque eu esqueço que isso é filtro também. Um belo filtro, por sinal. Obrigada. Belo filtro. Eu quero aprender a fazer, inclusive. Qual é o impacto da propaganda enganosa da beleza? Qual é o impacto dessa cobrança da estética? Quando que a gente usa filtro? Eu não faço mais maquiagem, eu uso filtros, né? Então, assim, qual é esse impacto da gente não usar filtro nas nossas redes sociais, na vida? Tem que avaliar, assim, qual é o... eu fico pensando, né? Porque eu uso... mas ao mesmo tempo sou super contra um uso indiscriminado, assim. Na verdade, eu fiquei refletindo sobre isso, pensando assim, qual é o propósito, né? Eu uso porque eu quero enganar as outras pessoas e quero que verdadeiramente elas achem que eu sou daquele jeito, ou eu uso... Eu vou falar por que eu uso. Porque, cara, às vezes eu tô uó e eu não me aguento ver nos stories daquele jeito. Então, eu quero me ver mais bonitinha, porque senão vai enterrar a cabeça dentro da terra, entendeu? E falar, hoje eu não gravo mais porra nenhuma. Então, isso me ajuda, às vezes, a eu me achar, me ver melhor e ficar satisfeita. E isso motiva aquela coisa que o nosso cérebro, a nossa postura, na verdade, ele é resultado de muitas coisas, né? Do jeito que ele vai processando alguns pensamentos e tudo mais. Às vezes, a forma como você se posiciona, só a postura, né? De abrir o peito e tal, você já se empodera e você já consegue falar. Então, às vezes eu me vejo bonita num filtro e falo, agora sim, vamos embora. Aí gravo e tal. Mas tem vezes que eu tô me sentindo ótima e nem tô bonita também, mas tô super no mood de fazer sem filtro. E faço no filtro. Então, assim, o meu termômetro é muito como eu estou me sentindo eu. E foda-se se o outro vai pensar ou assim ou assado, se vai achar bonito ou não. Então, eu uso o filtro muito assim. Como é que vocês fazem a escolha de filtro? Cara, eu uso pelo mesmo motivo que a Dé, assim. Ainda mais depois da maternidade. Antes eu ainda tinha, né? Essa coisa do ritual de beleza matinal, então de passar meus corretivos, de passar... Hoje, eu não faço mais isso. Hoje, inclusive, para quem está ouvindo, 5 minutos antes da gente começar a gravação, eu estava amamentando, deitada de sutiã de amamentação, porque meu bebê ainda não tinha acordado. Então, assim, não tenho mais esse tempo. E se eu for ficar dependendo de passar um corretivo, passar um não sei o quê para poder trabalhar, eu não vou trabalhar. E aí, só que eu acho que a gente tem que ter... Eu tenho, né, esse cuidado de usar filtros que sejam minimamente reais. Então, assim, o meu filtro, inclusive eu tenho um filtro, ele é como se fosse literalmente um corretivo e uma basezinha com blush. Mas a gente vê filtros, eu vejo filtros que eu fico com a boca não, igual a da Angelina não. Jolie. Deforma, Filtros né? que deixam a gente com o nariz A harmonização facial, entre aspas, né? Que deixa todo mundo com a mesma cara. O peitão, o nariz, Não. Eu uso filtro de, como que fala isso aí mesmo, de corzinha. De pele, mas é porque nós já somos mulheres maduras e bem resolvidas. Você passa então, eu uso de vez em quando também o de palhaçada, que é para chamar atenção mesmo, para a pessoa falar, ou vai dar risada ou vai falar, nossa, como a Débora é ridícula, mas ok, é para chamar atenção, é real isso, né? Então, às vezes, você tem que usar uns diferentes para a pessoa dar uma prestada de atenção. Mas eu acho que é isso, é autoestima no sentido que a Cami falou, porque se eu tivesse saindo da minha casa para ir trabalhar numa empresa, eu estaria colocando uma maquiagenzinha.
tá? Então, assim, por quê? Por autoestima, por empoderamento, que a gente sente isso quando a gente... Autocuidado, gente, simplesmente. Autocuidado, Então, só que às vezes você tá aqui e aí você... eu vou fazer. Você olha, parece que tá com aquela puta cara de sono. E eu falo de produtividade. Eu falo, gente, eu penso na imagem que eu vou passar assim, meu Deus, ela tá com cara de sono 2 da tarde, né? Porque eu tô sem maquiagem. Simplesmente assim, meu olho é mais inchadinho. Eu vou falar, cara, como assim? Aí eu tenho que jogar uma maquiagenzinha só para dar aquele, nossa, olha como ela está com energia hoje, como a Gabi falou. Mas às vezes eu ponho um filtro para falar assim, olha, pessoas, vocês não merecem me ver do jeito que eu tô. E hoje, eu me preocupo muito com essa integridade, sabe? Eu não uso filtro para mostrar que eu tô de um jeito que eu não tô. Porque esse que é o ponto, assim, quando eu uso filtro, que eu tô bagaceira, eu falo, gente, ninguém merece, a minha pele tá muito... Eu já tomei esporro da Dé. A Dé já me deu esporro porque eu trabalho com saúde, né? E a minha pele tá manchada. Isso aqui, gente, é melasma manchado de sol. Não é porque a pele está manchada, é porque você confidenciou que não cuida da sua pele. Isso. A mancha você não tem culpa, o cuidado você tem. Então, mas a mancha para cuidar não é um negócio, não é um creminho, não é um autocuidado, mas eu não cuido mesmo, não. E aí também abrir mão do beach tênis, entendeu? Não vou nem fudendo, vou deixar de ir pra praia e jogar. Lá vai. Voltamos ao podcast da reclamação. Atenção, isso é uma volta ao primeiro episódio? Não é isso, eu tô usando um exemplo, cacete. Tá. Porque a Débora é minha mentora, minha coach de vida, então ela tem essa liberdade. Mas aí, justamente por eu falar de saúde, às vezes a pessoa pode confundir isso, entendeu? Fala assim, nossa, a pele dela está acabada. Mas, por exemplo, a minha pele hoje não tem mais nenhuma espinha, porque tinha muito por causa da alimentação equivocada e tal. Aí já imagina se você come errado, aí dá um monte de espinha, aí você põe um filtro para falar que você não tem espinha e falar que você come certo. É isso que eu acho foda, entendeu? E isso eu não faço. Eu acho que... Quando você dormiu mal, que você está com olheira por causa do Baby Otto, ou a Dé teve algumas... Gente, seres humanos, somos pessoas que passamos por situações adversas. E aí eu ponho o filtro porque ninguém merece me ver daquele jeito, mas eu faço questão de falar que eu tive uma noite difícil, que hoje eu não fiz aquilo, entendeu? Gente, mas aí é o seguinte, nós somos mulheres, de quase 40 anos, né? Maduras, né? Que entendemos essa diferença. E o impacto que isso vem causando nas meninas, né? Porque, assim, é muito difícil você olhar e viver num mundo onde todo mundo é Angelina Jolie. E você não. Eu lembro quando eu era adolescente e nem tinha tudo isso... Já era foda, né? Quem não achava que era horrível quando era adolescente? Oh, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. E aí você vive num mundo onde todo mundo tem o bumbum perfeito, a cintura fina, o nariz da atriz X, a boca da atriz Y. E aí, como que faz? Mas aí você está dizendo o seguinte, que o uso indiscriminado de filtro, a gente está falando de filtro, né? Sim. Pode levar a uma paranoia estética que induz a mulherada, principalmente as mais jovens, a quererem fazer procedimentos estéticos aí mais sérios, porque daí o negócio fica grave. Eu tenho 2 filhas, tenho muita preocupação com isso. Uma né, detesta maquiagem, não gosta, não é vaidosa. Outra é extremamente vaidosa, não vai daqui até ali sem fazer uma make, ela adora, ela gosta. Mas qual é o limite disso? Porque realmente isso pode virar muito perigoso, né? No sentido de sempre querer se ver bonita, sempre querer não aceitar os defeitos. E olha só, eu não sou nem um pouco contra plásticas, assim, vamos lá. A mesma coisa do filtro, a motivação. Eu fiz uma plástica no nariz. Eu tinha um osso, quando eu tinha 17 anos, aquele ossinho aqui, ó. Quebrei o osso e não mexi nada aqui, porque eu não queria que mudasse a minha fisionomia. Mas aquele ossinho ali me incomodava. Hoje, aos 40 anos, eu acho que eu não teria feito, né? Mas com 17, aquilo me fazia mal e fez muito bem para minha autoestima, porque eu sofria bullying, aquela coisa, né? Era zoada e tal, mas eu não tinha a carcaça para aguentar aquilo. Então, aquilo me fez bem na época. Mas ponto, parei por aí e tal. E aí, o que a gente percebe é que as coisas vão perdendo a mão, né? E aí, Fred até falou, Bibinha falando, eu quero pintar o cabelo de rosa.
Eu falei, junta dinheiro, então, se você quiser, eu acho até legal e tudo, descolorir as pontas de rosa, acho massa. Mas aí a Fred falou, tá, e aí com 8 anos começa a pintar o cabelo de rosa, daqui a pouco tá querendo fazer tatuagem, e tá querendo piercing, tá querendo uma lipo, entendeu? Então, assim, eu fico com medo também, assim, de onde isso pode ir. É o dilema das redes, né, da Netflix. Então, assim, o quanto isso impacta. Por isso que eu tô falando, é do filtro do Instagram, das curtidas lá no dilema das redes, vai mostrar como várias formas a rede impacta o nosso comportamento. E aí eles usam o exemplo de uma das meninas, uma das filhas da família, tem 12 anos, então ela posta uma foto, ela é lindinha, só que ela tem a orelhinha um pouco de abano. E aí a orelhinha tá no meio do cabelinho dela. E ela posta foto e, tipo, 100 curtidas, linda, você é linda, que demais. E aí uma desgraçada vai lá e coloca, e essa orelha aí de fora? Cara, a menina fica em depressão, ela vai pro banheiro chorar, não importam as 200 curtidas e os 100 comentários positivos. Um negativo acaba, ela é uma adolescente, ela tem 12 anos, né? Então, assim, qual é o impacto disso, né, do filtro? Aí a criança se vê com filtro e a gente fica mais bonita com filtro. Lógico, é maquiagem, é cílios, é batom, tira todas as falhazinhas da pele, e aí na hora do vamos ver, você não é isso, né? Então, assim, fala aí, desculpa. Não, tô concordando só. As meninas da academia do Flávio, elas têm, cara, 24, 21, 27 anos. Para tirar uma foto com elas, cara, são 758 fotos quase iguais, para daí você ficar, elas ficam meia hora selecionando, para daí postar, para daí pôr filtro depois, para daí postar, você fala, caraca, 1 hora para postar uma fotinho, tipo, da galera, sabe? Elas têm poses certas, cara, elas sabem as poses que mais privilegiam. Aí eu inclino a cabeça um pouquinho, o meu sorriso mais ou menos assim, todas as fotos são iguais. Então, mas sabe? aí... Qual é o nível da preocupação ao invés de curtir o momento? Qual é o nível da preocupação estética ao invés de ser você? Entra num... Olha só, assim, o belo tem que ser admirado, vai, também não vamos falar que, não, né, não, agora todo mundo... O belo tá aí, o senso estético existe, a imagem importa, né, mas é isso, eu acho que cada um tem que fazer uma autoavaliação, porque uma coisa, por exemplo, você editar uma foto que eu edito com luz, eu acho massa ver a questão da luz, você fica mais forte, ressalta umas cores e tal, mas eu nunca usei o Photoshop. Nunca reduzi bumbum, aumentei cintura, fiz não sei o quê. Isso daí, nunca. Agora, entre também postar você, se você sabe que você, né, por exemplo, braço aqui, né? Eu não posto braço aqui nunca, gente. Eu sempre vou pôr o braço aqui. Esquece, eu tenho bração. Eu sei que isso aqui me favorece, beleza, porque rola um senso estético. Mas você deixa de postar se alguém tirar uma foto super legal, todo mundo, e você tá com o braço encostado? Você fala, não posta. Não posta porque meu braço não sei, encostado. Gente. Não vou mentir, não sei. Então, não sei. Se eu tiver com um braço obeso, imenso, assim, ó, eu também. Eu sou super coisa com braço. Mas aí a gente, usando exatamente o exemplo do braço, né? Tem uma moça aqui de Manaus, que é dessas digitais influencers. Aí um dia ela apareceu para mim. Ela é linda, deve ter 20 anos, mas já tem boca, já tem rinoplastia, já tem aqui, já tem peito. Aí ela tava toda dura, assim, ai meu Deus, porque ela já tem prótese de silicone. Ela tinha feito uma lipo no braço. Eu, tipo, gente, meu Deus do céu, a pessoa tem 20 e poucos anos, vamos lá, 23. Né? Aí é uma doença mesmo. A pessoa fica doente. Gente, porque é um risco, toda cirurgia é um risco de fazer uma lipo no braço, tipo, cara, vai treinar, entendeu? Que é o que eu falo. Aí eu fico puta. Isso é uma coisa que mexe comigo, de verdade. É o atalho, né? A gente sai da jornada e vai para um atalho. Eu não conseguia malhar, não, entendeu? Agora, porra, vai fazer, cuidar da alimentação, cuidar tudo. A pessoa quer se construir, e aí essa indústria da plástica eu não curto. Mas é isso que a gente estava falando, né, Cami? Tem alguma coisa que lhe incomoda? Minha orelha me incomoda, o meu nariz me incomoda, o meu peito me incomoda muito, a ponto de eu não me amar, a ponto de eu não me sentir bem, a ponto de eu comigo mesma. Tem uma pergunta que é clássica, que eu fiz quando a gente fez a live com estética com a Patrícia, a gente fez a seguinte pergunta: como que você sabe se você está fazendo por você ou pelos outros?
Se o mundo fosse cego, você faria? Se só você enxergasse e o mundo fosse cego, você faria? Eu faria. Você faria? É isso. O meu peito de silicone que eu quero pôr, porque eu perdi 14 quilos, eu vou fazer, mesmo que o mundo seja cego, porque é para mim. Agora, quando você pensa e fala, cara, não, mas se ninguém enxergasse mesmo, se ninguém existisse, ia fazer bosta nenhuma. É o motivo errado, sabe? Essas meninas começam a ficar tão doentes, assim, que acho que até se o mundo fosse cego, sabe? Eu acho que elas estão num nível de adoecimento complexo, sabe? Bem complexo, é muito perigoso mesmo. Mas falando dessa coisa do peito, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que não tem peito, assim, não tem quase nada, mas tem um pouquinho, mas, né? E ela falou, vou colocar silicone, e eu realmente perguntava, falava, olha, se realmente isso te incomoda, vai fazer, né, você se sentir melhor e tal. Ela, mas não sei se me incomoda. Aí começou a namorar, tá super. E nunca teve problema, tá? Com namorado, com sexo, com nada. Pelo contrário, super, porque ela é super bonita, linda, corpão e tal. E aí realmente viu que era uma paranoia da cabeça dela por conta dessa história do padrão, né? Da sociedade que se coloca, um padrão. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com esse negócio de padrão. Eu, por exemplo, eu não tenho boca. Eu não tenho boca. A parte de cima eu não tenho nada de boca, certo? Pô, eu vejo as pessoas, a coisa que eu mais reparo nas pessoas é a boca. Acho lindo quem tem bocão e tudo mais. Mas olha só, eu vim assim neste mundo, sabe? Essa sou eu, com essa boca. E aí, quando eu falei, será que um dia... A Fred falou, pelo amor de Deus, você não inventa moda, você é linda assim. E realmente, assim... Gente, é harmônico. É a boca mais bonita? Não, isoladamente não, mas na cama fica legal, é assim, eu sou assim, eu vim assim, sabe? Não vou querer fazer a cara da Angelina Jolie em mim, vai ficar ridículo. Porque essa harmonização facial, na verdade, ela é uma igualização facial, né? Tá todo mundo ficando com a mesma boca, com o mesmo nariz, com a mesma sobrancelha super ultra sexy e tal. Gente, Então, assim, é isso que é a coisa. A gente é tão bonito, cada um com a sua beleza. Eu acho que, né, os conjuntos, as coisas. E tem como você valorizar ainda os pontos que você tem de bom. Você falou da sua boca, mas de repente, primeiro, no conjunto é outra coisa, mas de repente o olho, então você capricha, mas. Enfim, para se sentir. Quem disse que boca grossa só que é bonita, entendeu? Não. É o que você estava falando, que você estava falando, né? Que eu não me incomodava. Mas é a pergunta que eu me faço também, porque é aquela coisa, né? Gente, cabelo liso, cacheado. Olha, sempre quis cacheado. Ainda bem tu falaste disso, assim, é legal, porque aí a gente vê que era um questionamento que eu ia trazer na sequência, era de até que ponto, de repente, essa geração agora das novinhas, né, que estão fazendo plásticas e tal, tem a ver com a geração dos pais dessas adolescentes e tudo, porque eu, por exemplo, sobre o meu cabelo, quando eu era pequena, na minha escola, eu era a única que tinha o cabelo crespo. As negras que tinham na minha sala, todo mundo já alisava o cabelo. E as brancas tinham cabelo liso já, né? Eu ali, né, que sou uma preta meio encardida, que não sei se sou preto o suficiente para ser preta, não sou branco o suficiente para ser branca, então sempre fiquei ali no meio termo. E aí aquilo me incomodava, porque eu queria ter o cabelo liso, né? Porque o liso era legal. E aí o papel da minha mãe sempre foi muito importante, porque ela dizia para mim que eu era especial, que eu era diferente e que eu era única, porque o meu cabelo, só eu tinha o meu cabelo. E aí aquilo me empoderou ao ponto de que até hoje, assim, eu conto nos dedos as vezes que eu já fiz escova no cabelo, e sempre fiz por algum outro motivo. Eu fiz um tratamento e aí tinha que finalizar para, sei lá, o cabelo tinha que ficar com a escova. Mas assim, nunca fiz. Nem e imagino. Não tem problema. Eu já fiz uma matéria, uma das vezes que eu fiz escova foi para uma matéria de TV de tipo, como seria, né, se a gente mudasse o nosso cabelo e tal. E aí eu fiz por causa dessa matéria de TV. Mas aí entra muito o papel dessa coisa da autoestima, do empoderamento, que tem que começar em casa. Esse exemplo que eu dei da menina do braço que fez lipo, né? A mãe dela é super jovem, a mãe dela é super bonita. Então, assim, por que, né, de repente, assim, não vou julgar a maternidade de ninguém e nem os motivos de ninguém, mas até que ponto, de repente, essa mãe influenciou, né? Essa menina, de repente, quando ela era mais jovem, ela gostaria de ter feito plástica, e aí hoje ela incentiva essa filha, faz isso, faz aquilo, porque ela não fez,
né? O que eu acho importante a gente pensar é de onde vem isso, sabe? Eu acho que é muito maior do que só a superficialidade dessa geração. Eu acho que vem de antes. Porque a gente, quando era adolescente, não tinha essa facilidade. E eu ia falar isso. Imagina um mundo que todo mundo tem que ser natural. Hoje... Imagina se todo mundo tivesse que ser natural. As pessoas iam ter que trabalhar a mentalidade, iam ter que trabalhar a aceitação, iam ter que trabalhar outro caminho, iam ter que buscar, né? Assim, imagina, e se o mundo fosse, se não existisse, se a gente tivesse que ser quem a gente realmente é, do jeitinho que a gente veio. E isso que você falou é fundamental, trabalhar a aceitação, porque eu vou contar um segredo para vocês, talvez vocês não saibam. Todo mundo vai envelhecer se não morrer antes. E aí, cara, vai chegar uma idade que não tem o que fazer. Não tem. Vai cair, vai enrugar. E aí eu fico pensando, cara, se algumas pessoas não conseguem lidar com isso com 20 anos, na flor da idade, onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é fácil, né? Você fecha a boca, você perde 2 quilos em 2 dias, né? É tudo a pele brilhante, é tudo... Imagina com 60, com 50, com 60, com 70 ou com 40, como a gente tá, né? Que a testa começa a enrugar, a gente sente a pele mais dificuldade, né? Para emagrecer, metabolismo mais lento. Cara, se não fizer um trabalho muito forte psicológico nesses casos, vai ter uma hora que não vai ter mais dinheiro. É exatamente isso. E aí eu volto com a questão do padrão, né? Por exemplo, essa coisa, a gente vai fazer um podcast sobre envelhecimento, né? Eu quero muito falar sobre esse assunto. Mas essa coisa eu vejo muito, de novo, não julgo quem faz, tá? Quer fazer, faz, a vida é sua, enfim. Mas um monte de amigas minhas, né, da nossa idade, não, tem que fazer o Botox, tem que fazer, já tem que tirar essas rugas, já tem que... Para não marcar. E eu vou assim, mas e quem disse que eu quero ter a testa lisa? Eu não quero ter a testa lisa. Eu quero poder me ver tendo as marcas. Para mim, isso é importante. Porque acho que por causa da minha história, como eu sou uma pessoa que aos 40 me sinto muito mais bonita, empoderada e saudável do que aos 20, eu acho massa ver os processos naturais. Agora, claro, com autocuidado, né, gente? Vou fazer o tratamento, prometo, vou cuidar da pele, prometo, vou passar os negocinhos, vou justamente para poder envelhecer mais naturalmente, porque também não dá para ser bagaceira, concordo com vocês. Não, tem que envelhecer bem, mas com quem saúde. Disse que cabelo pintado que é o mais bonito, que a pele esticada que é mais bonita, quem disse isso? Por que não? Eu acho que assim, que o questionamento que a Dé trouxe, né, de se o mundo fosse cego, eu acho que essa é a reflexão que fica desse nosso episódio, porque muitas vezes os procedimentos que a gente, né, eu digo a gente enquanto humanidade, né, a gente quer fazer as intervenções que a gente quer se violentar, né, porque às vezes é uma violência, tem muito mais a ver com esse padrão, com esse mundo, né, da internet, de curtidas, porque hoje eu olho, por exemplo, uma mulher muito bonita, que se expõe muito, né, que gosta de usar roupas justas, coisas. Hoje eu olho muito mais para isso como uma busca de aceitação do que simplesmente porque ela quer, né? E gente, pelo amor de Deus, não está entrando em machismo, não está entrando em nada disso. Só falando sobre uma questão psicológica, né, de que muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de querer estar mais assim, estar mais assado, para agradar o outro, para chamar a atenção do outro, do que porque é o que eu quero, né? Para se sentir amado, para se sentir amado, se sentir querido. Para se sentir amado. Então, eu acho que a reflexão que fica é isso, né? Se a gente fosse cego, né? O filtro, né? Onde entra o filtro? Qual é o papel do filtro? Ele é uma coisa para passar pano ali naquele teu dia que você sabe que é corrido, ou se é porque você quer ser uma pessoa com o nariz mais fino, com uma boca mais grossa, com um maxilar mais marcado. Então, é essa a reflexão que eu acho que tem que ficar de hoje. Eu vou fazer a pergunta certa, então, para a gente terminar. Qual é? Se o mundo fosse cego, quantas pessoas você impressionaria? Eita! Toma! 24 minutos! Porra!
cheguei até a arrepiar. Deixa eu pausar. Esse post aí tem que ir. Sim, essa frase é foda, não é? Essa frase essa pergunta.